Olá, boa tarde, galera. Bem-vindos ao Remote Volume 18, 22 de julho de 2022. E aí, Chiesa, tudo tranquilo aí? E aí, Marcelo, tudo bem? Graças a Deus. Semana cheia de acontecimentos, Pois informações úteis e inúteis. Inúteis, principalmente inúteis, eu acho, mas essa aqui é a parte legal da nerdice aqui. Hoje, pelo menos Exatamente. pelo meu lado, vai ter bastante coisa aeronáutica, né? Não sei pelo seu lado aqui, mas eu resolvi, pelo meu lado, deixar temático o negócio. Até limei assuntos que seriam importantes essa semana, mas para deixar só no tema aeronáutico. Não só aeronáutico, mas transportes. Então vamos falar de aeronáutica, sim. Tem até heróis para a gente falar hoje com relação aí à aeronáutica. Temos heróis. Vamos ver se é o mesmo. A gente lembra que a gente não combina nada aqui, né? Uma surpresa. Só para pontuar esse universo de informação inútil, cara, hoje, dia 22 de julho, é o Dia Mundial do Cérebro. Nossa Senhora! Não é sensacional a gente saber isso? Bacana isso. Também é Dia Mundial da Manga. Nossa! Essa informação foi muito útil agora, né, cara? Agora é manga de camisa, manga de chuva ou Não, manga fruta? Manga fruta. Bom. Também é Dia Mundial da Aproximação do Pi. Da aproximação do Pi? Outro Como dia assim? você deu uma aula. Pois é. Eles definiram aí o Dia Mundial da Aproximação do Pi e colocaram aí 6 casas decimais para o Pi como um número favorável aí para se fazer contas. Uhum. Tá, né? Outro dia a gente fez um Pi, falou de um Pi com não sei quantas casas decimais aqui, né? Que a Google calculou, né? Mas 10 a nem lembro 90ª. quantos era, 100 trilhões, uma coisa assim. Verdade. Bom. E também a gente tem as comemorações nacionais, né? Também o Dia do Cantor Lírico, Dia do Trabalho Doméstico e, olha só, hoje é aniversário da cidade de Anajatuba, no Maranhão, e também Muito de bom. Trombudo Central, em Santa Catarina. Louco, hein? Feliz Muito aniversário bem. aí aos que estão comemorando, os trombudenses e os anajatubenses que estão comemorando aí essa data e ligados no nosso Remute. Está no ar a 18ª edição do nosso Remute. Atingindo a maioria de idade, né? 18 edições. Você vê? Muito bom. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Não se esqueçam, a gente publica aí durante o início da semana os cortes dessa edição e a versão editada dela também, que sai aí no fim de semana, tá? Não deixe de assistir. E não deixe de se inscrever no canal, é importante que vocês se inscrevam, coloquem o sininho ali para vocês estarem sempre por dentro desses lançamentos. E os comentários também são importantes aí para a gente fazer esse chat aqui ficar dinâmico. A Helena aqui já está colocando, nossa, tem Dia Mundial para tudo. Pois é, verdade. Tem Dia Mundial para tudo que a gente imagina e o que não imagina também, que se não tiver a gente cria, né? Nós vamos começar aqui, ó. Manda uma boa aí, Marcelo. Vou mandar alguém para o espaço. Aí. Para começar. Esse é o dia que faz um ano que Jeff Bezos foi para o espaço. Junto da nave Blue Origin NS-16, da própria empresa Blue Origin, fundada por ele mesmo em 2000. Eu não sabia, mas a empresa ele fundou há 22 anos, né, com a ideia de mandar coisas para o espaço, né, com uma tecnologia de ir e voltar, né? Mas não foi sozinho. Aí na foto você vê as 4 pessoas que foram nessa aeronave. Ele foi junto com o irmão dele, o Mark Bezos, e 2 recordes. Ele foi com Oliver Damon, o mais novo, a mais nova pessoa aí para o espaço, com 18 anos. Que era o sobrinho dele, né? Pessoa. Oi? Era sobrinho dele, né? Eu não sei. Não sei. Acho que era o sobrinho dele. Não sei, pode ser. Eu lembro, assim, vagamente da história. Tá. E foi também com a pessoa mais idosa aí para o espaço, Mary Wallace Wally, né, o apelido dela, Funk, de 82 anos. Então, os 4 aí na tela, do mais novo ao mais idoso. A nave viajou rápido, né? Eles viajaram até Mach 3 de velocidade, 3 vezes a velocidade do som. Eles permaneceram a 100 km de altitude, ficaram ali com aquele
sem gravidade, né? Sem gravidade, mas com a ideia de sem peso, né? Por alguns minutinhos e voltaram para a Terra novamente, né? Mas esse recorde de pessoa mais idosa no espaço foi quebrado logo. É mesmo? 3 meses depois, outra pessoa mais idosa foi para o espaço, também numa Blue Origin. Alguém sabe quem foi? Taranã, momento taranã. Quem foi a pessoa mais idosa a ir para o espaço numa Blue Origin foi no dia 31 de outubro de 2021, na NS-18. Quem sabe, põe no chat. Caramba, Nós temos aqui, esse último ano foi muito falar um alô ali propício do aí nosso para esse pessoal. último ano foi muito propício para as viagens espaciais aí, comerciais, civis, né? Um monte de gente entrou em órbita nesse último ano. Mas esse que entrou em órbita fez história, mas eu não vou falar essa história agora, porque eu vou deixar para o dia 31 de outubro. Quem foi para o espaço, eu não tenho nem a foto aqui, porque eu não quero me estender, mas quem foi para o espaço dia 31/10 foi William Shatner, Capitão Kirk, né, da Star Trek. Caraca, é verdade! É verdade! Exatamente. E ele quebrou o recorde, ele foi ao espaço com 90 anos, 6 meses e 22 dias de idade. E ele quebrou o recorde numa Blue Origin ANS-16. Né, que legal. Aí, ó, salve, salve, Reginho, tá aí, Regis Mattioli, dando um salve aí pra gente na live, Regina Malheiros também, e o Ari, velho de guerra, tá sempre aí dando o ar da sua graça. Legal demais. Vamos ver o que você reservou pra gente, hein? Já começamos cheio de informações. A minha eu vou segurar aí, porque eu sei que você vai falar de algum assunto aí. Você sempre fala, como você falou que vai falar disso daí, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Eu vou falar de um herói. Vou falar de um herói. Tem uma foto aí de um cabeludo aí que eu mandei para você. Preto e branco? É uma foto preto e branco de um cabeludo tocando bateria. Esse cara aí, o nome dele é Artemus Pyle. Esse baterista é o baterista que ele é da formação clássica do Lynyrd Skynyrd. Ele não é o primeiro baterista do Lynyrd Skynyrd. Ele substituiu o Bob Burns em 1974 e ele entrou para a formação clássica porque ele participou do melhor período da banda Lynyrd Skynyrd, que é uma banda do sul dos Estados Unidos, né? Uma banda caracterizada aí pelo Southern Music, né? Que é aquele country rock mais pesado, mais ardido, assim. E esse cara, além de fazer história, ele fez aniversário no dia 15/7, né? Ele é de 1948. E além dele fazer história participando de uma banda icônica como o Lynyrd Skynyrd, alguns devem saber aí que o Lynyrd Skynyrd tem uma história meio trágica, porque em 77 a banda já estava no pico do seu sucesso aí, estava arrebentando e eles faziam muito show. Então, para facilitar ali essa ida e vinda aí de shows que eles tinham que cumprir uma agenda bastante rigorosa, eles começaram a fazer viagens de avião. E o Lynyrd Skynyrd teve, numa dessas viagens, um avião da banda caiu, né? E 3 integrantes do Lynyrd Skynyrd acabaram falecendo nessa queda. E o Artemus Pyle, ele estava nesse avião, né? A banda inteira estava nesse avião, e o Artemus Pyle, mesmo ferido, ele conseguiu sair da aeronave com várias costelas quebradas, ele andou centenas de metros aí a pé até chegar numa fazenda à procura de socorro, e essa iniciativa dele possibilitou aí que várias pessoas fossem salvas, né? Esse ato de heroísmo dele aí ajudou aí ao Corpo de Bombeiros chegar a tempo de salvar bastante gente ainda que estava, se não me engano, na aeronave tinha umas 40 pessoas, aí por volta de 40 pessoas entre tripulação e o pessoal do staff da banda. Então o Artemus Pyle aí, ele é lembrado não só aí pelo icônico trabalho que ele faz com o Lynyrd Skynyrd, teve 2 passagens pela banda, ele saiu depois em 78, se não me engano, e retornou em 94 para a banda, participando de vários shows aí dessa banda. Então aí tá uma notícia aí da aviação também,
de um herói. Você entrou no espírito da aviação mesmo, né? Colocou um acidente aéreo aí, né? Pois é. E olha que foi fortuito, porque o próximo assunto é acidente aéreo. Olha só, a gente não Ave combina Maria. nada, mas vai ser na sequência. Só vou falar uma coisinha antes de prosseguir aqui. É o seguinte, Lynyrd Skynyrd. Lynyrd, você sabe, né? É Leonardo, né? Eles pegaram... Leonard, né? Manda. É Leonard, é Leonard. Naquele sotaque caipira é Leonard. Então, por isso que é Leonard o nome da banda. O Skinner, eu não sei exatamente se não, então, o Leonard... É Leonardo. Então, o Leonard Skinner, ele era um professor, porque o Ronnie Van Zant, ele um dos fundadores da banda, e que, inclusive, acabou falecendo num acidente da aviação ali, do acidente do avião, eles tinham vários nomes para a banda tocou com vários nomes, e um dia no palco ele falou, a banda vai mudar de nome hoje, quem quer que a banda mude para Leonard Skinner, que era o nome do professor que eles odiavam, e muita gente da plateia conhecia esse professor, e aí todo mundo... aquela loucura, eles mudaram o nome da banda, só que aí meteram um Y ali no meio para dar uma camuflada no nome, para não ficar tão evidente que eles estavam falando dessa pessoa, mas mas, né, para quem sabe quem é o nome, né, não tem como, né? Mas é Leonardo, é o nosso Leonardo. Leonard. Muito sacanagem. bem. Pô, sacanagem, botar o nome do professor que você odeia na sua banda, você vai carregar essa mochila pro resto da sua vida. E faz sucesso ainda, né? E faz sucesso. Deixa a bola do professor que você não gosta, mas tudo bem, faz parte, né? Imagina a birra que o professor não ficou, né? Ele deve ter sabido dessa história em algum momento. Mas vamos lá que você falou de acidente aéreo, eu vou relembrar um acidente que ocorreu nesta semana, há 15 anos, 17 de julho de 2007. Putz, eu lembro disso. Voo 3054 da TAM, Airbus A320, proveniente de Porto Alegre, ia descer em Congonhas, e aí passou batido ali na pista e acabou acertando o próprio o edifício da TAM Express. É um acidente com mais mortes na história da aviação brasileira. Foram 199 mortos, sendo 12 em solo. Desses 12, 11 estavam ali no prédio da TAM Express e um era motorista de táxi que estava no posto de gasolina aí do lado. Que coisa mais absurda. E essa rua, essa avenida Washington Luiz, que eu passei 10 minutos antes aí, né, que eu morava bem do lado aí, né, e eu passei 10 minutos antes com uma colega, cheguei em casa e pum, caiu o avião, né, minutos, né? Eu sempre passava nessa esquina aí. Bom, a causa foi posição irregular dos manetes, aliado a uma falta de infraestrutura aeroportuária brasileira, porque estava bem no meio do apagão aéreo brasileiro. Faltava grooving na pista, não tinha as ranhuras para escoar água, tinha chovido, estava liso ali com a poça d'água, e uma autonomia excessiva nos computadores de bordo. Então, tudo isso junto deu essa tragédia, né? Em 17 de julho de 2012, 5 anos depois, foi inaugurada nesse mesmo local a Praça Memorial 17 de Julho, justamente para homenagear os mortos, né? E no centro tem uma amoreira, que é a única árvore, né, que sobreviveu ali ao incêndio, ao desastre todo. Tem um espelho d'água ali com o nome de todas as 199 vítimas. Eu não pus a foto aqui, mas em Porto Alegre também tem um memorial chamado Largo da Vida, e ali eles plantaram 199 árvores para homenagear essas pessoas e que fica próximo ao aeroporto Salgado Filho. O Gugu tá tirando uma onda ali no comentário dele, que ele falou assim, ia descer em Congonhas e desceu na garagem do Chiesa. Eu morava ali na Baronesa de Bela Vista, que é essa rua da onde tá sendo tirada a foto mesmo. E era na esquina da Baronesa de Bela Vista, com essa praça, tem uma casinha amarela, a minha casa era a casa do lado, cara. Então eu tava... Na verdade, eu não estava em casa esse dia, as pessoas acharam... Muita gente me ligou perguntando se eu estava em casa e outras me ligaram perguntando se eu estava no avião, porque eu estava em Curitiba dando um treinamento e tinha gente que sabia, falou, pô, o Ricardo está no Sul, ele ia voltar hoje, e eu acabei não voltando nesse dia, porque o voo veio de Porto Alegre, não veio de Curitiba, né? Uhum. Nossa, o Eli Batista, inclusive, que você conhece, ele era meu chefe na época, ele me ligou desesperado, falou, cara,
você tá em Porto Alegre? Eu falei, não, cara, você não lembra? Eu fui para Curitiba. Ainda bem, né? E esse posto de gasolina, na época da faculdade, o pessoal ia estudar lá em casa e a gente saía do nosso horário de estudo e ia lá no posto de gasolina tomar um café, fazer um coffee break ali e voltava para estudar, porque o posto de gasolina era bem do lado, destruiu tudo ali, cara. Foi você vê pela foto que você colocou ali, o inferno que é. Sim. Olha o prédio da TAM. E ele pegou. Aqui a foto tá de frente com o prédio. E o posto de gasolina é aquilo ali do lado, que tá tudo esquerda, em chama. Né? À esquerda. Puta vida. Terrível, terrível. Verdade. Mas mande lá, vamos alegrar aí. Vamos alegrar? O que você tem aí para alegrar a gente? Cara, eu vou falar então uma coisa rapidinha aqui, que é hoje. Na verdade, ontem fez 49 anos, né? E toca, Raul! Fez 49 anos do lançamento do primeiro álbum do Raul Seixas, o Krieg Rabandolo. Esse daí, a cara sóbria desse cidadão, né? Bem sóbria, né? Mas a gente tira uma onda, tudo, mas é um outro ícone da música, a gente nunca pode deixar de saudar o Raul Seixas, porque ele tem, cara, quem conhece o repertório do Raul Seixas sabe que ele vai do forró, do machixe, até o rock and roll, passando por blues, por funk, por soul, é um cara super eclético, teve uma parceria bastante vindoura aí com o Paulo Coelho, né? Escreveram muitas letras juntos e, inclusive, em alguns documentários, algumas pessoas criticam um pouco essa parceria do Raul Seixas, dizendo que o próprio Paulo Coelho incentivava muito o uso de drogas e não sei o que, blá, 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 blá. Mas aí também é uma coisa que a gente não leva em consideração, porque a gente presta mais atenção no legado deixado, né? Esse disco aí do Raul, ele já veio com sucessos que é A Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante, Al Capone e Ouro de Tolo. Né? Você já vê que tem composições incríveis que se eternizaram aí na carreira do Raul Seixas, e ele foi eleito como o 12º melhor disco brasileiro de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Nossa. Também não gosto muito de dar esses dados estatísticos, porque para mim é muito subjetiva essa visão. Mas, não obstante a isso, é um ícone, eu acho que é um marco na música brasileira, o primeiro disco do Raul Seixas também. Eu evito um pouco de falar de lançamentos de discos, essas coisas, porque todo dia tem lançamento de disco, né? Mas eu acho que falar um pouco aí do Raul Seixas, aí, pelo menos dar essa pincelada, seria uma história legal. Então é isso daí, deixar o meu recadinho aí do Raul. Muito bem. Qual será o próximo assunto? Vamos voltar. Tem alguma música do Raul que fala de avião, não? Só para a gente manter o tema, não? Do Raul? Tem Plunct-Plact-Zum, não vai a lugar nenhum. Tem o seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Pô, falar em disco voador, tem coisa interessante para falar aí do espaço, não tem não, Marcelo? Tem, mas antes do espaço tem um assunto, estamos chegando. Eu estou fazendo o meu ordem cronológica inversa, né? Eu comecei do Jeff Bezos no espaço, que foi o ano passado, depois o acidente da TAM, que foi há 15 anos, e agora eu vou voltar a 33 anos. Vamos falar do primeiro voo deste avião da Northrop Grumman, o bombardeiro invisível B-2. Olha só como ele é bonito. Eu vi esse bicho voar, cara. O bicho é bonito, né? Que eles chamam de avião invisível, né? Isso. É porque é invisível, porque a estrutura dele, externa, ele desvia ou absorve sinais de radar. Então fica muito difícil do inimigo detectar, só visualmente. Mas se visualmente já está em cima, né? Já era, né? Então ele é difícil de ser detectado no radar. Ele não é supersônico, ele é subsônico. Tem um alcance de 11 mil quilômetros, reabastecendo a cada 6 horas. A tripulação é de somente 2 pessoas e ele consegue transportar até 23 toneladas de munição, incluindo armamento nuclear,
ao custo individual de 700 milhões de dólares cada pecinha dessa, cada brinquedinho desse, né? Então aí, só uma nota rápida aí, que nós temos aí 33 anos do primeiro voo do B-2 Spirit. Cara, mas vou fazer um comentário desse carinha aí. Eu tive numa época nos Estados Unidos, num 4 de julho, eles festejam realmente, né? E eu tive a oportunidade, eles fizeram uma feira ali em St. Louis, tem aquele arco de St. Louis, e tem uma escadaria do arco que desce ali até o rio Mississippi. E nessa escadaria, essa escadaria funcionou como uma arquibancada. E aí eles fizeram um desfile de aviões que eles davam uns rasantes e passavam bem pertinho ali do rio Mississippi na cara da gente. E esse avião foi um dos que passou pela gente. Nossa. E uma das coisas impressionantes é que ele vem na sua direção e você não vê ele, porque ele é fininho. E aí a hora que ele fez uma curva, assim, que ele fez uma virada, passou na frente da gente, assim, que a gente viu a envergadura dele, que ele parece uma arraia, né? Aí ele passou aquela arraia preta assim voando e a gente nem viu o avião chegando, cara. É invisível, ele não faz barulho, ele é invisível no visual, porque ele é muito fininho. Então, se você olhar de frente, você não vê ele, diferente de um jato. Os jatos que vinham, os jumbos, essas coisas, você via de longe os bichos chegando. Agora, esse, você só viu a hora que ele inclinou assim perto da gente, cara. Nossa, imagina se fosse o inimigo, né? Ia ver só na hora que a bomba tá caindo na cabeça, né? Muito legal. E ele parece que ele é difícil de detectar no radar, você falou também, faz voo baixo, né? A ideia da superfície externa dele é justamente ou absorve, né, ou as ondas de radar, ou ele acaba desviando para um outro lado que não seja o retorno para a própria antena para ser detectado, né? E você vê que barato na foto, cara, ele tem flap para tudo quanto é lado ali na asa, né, cara? A asa não é reta atrás, né? Toda quebrada, né? Toda em ângulo, né? Imagina que tecnologia maluca, cara. Parabéns, obrigado por ter trazido essa informação aí. A gente falando que lembra da casa que eu morava lá, do onde caiu o avião, de abajura zíper. Isso daí é do Raul, né? Ed Mota sabe disso. Ed Mota falou mal do Raul. Pô, Ed, mancada, né, cara? Faz isso, não. Bom, quer mais um assunto? Eu tenho 3 aqui. Quer que eu mande ou já emendo o próximo? Eu vou então só dar uma deixa aqui. Dia 17/7/79, o Gary Moore, ele deixava o Tim Lizzy. E quem substituiria o Gary Moore, que é um guitarrista espetacular, no meu ponto de vista aí, foi quem substituiu o Gary Moore foi aquele Mid Ure, que foi um dos criadores lá do Live Aid e do Band-Aid. Lembra que a gente falou a semana passada? Sim. Então, Mid Ure foi o guitarrista que substituiu o Gary Moore em 17/7/79. Aí há pouco mais de 40 anos atrás. 43 anos atrás. Legal. Bom, vamos em um assunto legal, voltar um pouquinho mais no tempo. Vamos voltar 53 anos atrás. 20 de julho de 1969. O que acontecia nessa data? Primeiro pouso na Lua, né? Apollo 11 chega até lá, e aí temos 3 caras a bordo da Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Só que dos 3, não sei se todo mundo sabe, só 2 pisaram na Lua. Um ficou ali pertinho, mas não teve essa satisfação de pisar na Lua. Quem desceu foi Neil Armstrong, né, que é o comandante, e o piloto do módulo lunar, o Buzz Aldrin. O módulo lunar chamava Eagle, e eles pousaram na chamada Base Tranquilidade, que foi justamente apelidada por Neil Armstrong quando eles tocaram ali o solo, ficou conhecido como Base Tranquilidade. Já o terceiro, Michael Collins, ele ficou pilotando o módulo Columbia, que é o que levaria todos de volta para a Terra. Alguém tinha que ficar lá em órbita da Lua esperando eles voltarem. Então, Michael Collins chegou ali pertinho e ficou só orbitando a Lua, enquanto os 2 ficaram ali no solo, né?
Justamente após, algum tempinho após pisar na Lua, porque eles ficaram 21 horas ali na Lua, não foi tão rápido assim, né? 21 horas e 36 minutos antes de retornar, entrar no módulo e subir de volta para a Colômbia, né, e voltar para a Terra. Então, um pouco depois dele pisar no solo da Lua, é que ele proferiu aquela famosa frase, né, que é um pequeno passo para um homem, mas é um passo gigante para a humanidade. E as imagens, mesmo com a qualidade ruim da época, né, foram transmitidas ao vivo para 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu lembro, inclusive, que meu tio tirou fotos da televisão na época e tinha essas fotos em algum lugar aqui em casa, né? Então foi muito impactante isso na época, né? Deixa eu até mostrar para vocês uma coisinha legal aqui, que eu falei da primeira frase, né? A frase que o Neil Armstrong falou, né? Do um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu tenho esse som aqui. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o som original de Neil Armstrong. Atenção. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Meio ruimzinho de entender, mas esse é o áudio original de Neil Armstrong, quando ele proferiu essa famosa frase. Tem uma outra foto que você mandou, né? Eu vou aproveitar e achar ela aqui e da mostrar, que eu achei bem bacana também. Estão os três, né, indo para a Lua. Tá. E eu vou querer um gancho aqui, já passo a bola para você, porque essa data, 20 de julho de 69, acabou virando o Dia do Amigo, que foi comemorado essa semana. E é justamente por causa dessa data, do pouso da Lua. 10 anos depois, em 79, o professor de psicologia e filósofo argentino Henrique Ernesto Febaro criou essa data. Segundo ele, né, a chegada do homem à Lua não foi apenas uma vitória científica, mas também foi uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo. Então ele cunhou esse Dia do Amigo e acabou se espalhando para outros países e pelo Brasil também alguns anos depois. É por isso que existe o Dia do Amigo nessa data. Não é a data que coincide com o Dia Internacional do Amigo da ONU, que é outro dia, mas o Dia do Amigo é 20 de julho por causa desse pouso na Lua. É muito legal. Muito legal. Isso daí, Marcelo, eu assisti essa semana um filme que eu inclusive deixei aí uma indicação para a gente dar para a galera, que é O Primeiro Homem, que é um filme que foi produzido. Cadê aqui? Minha colinha. The First Man. Ele foi lançado no Brasil com o título de Primeiro Homem. É uma produção que abriu o Festival de Cinema de Veneza em 29 de agosto de 2018 e estreou nos cinemas em 12 de outubro do mesmo ano, de 2018. É um filme estreado pelo Ryan Gosling, no papel do Neil Armstrong, e foi dirigido por um diretor super novinho chamado Damien Chazelle. O filme foi baseado no livro The Life of Neil Armstrong, do James Hansen, e esse diretor, o Damien Chazelle, ele nasceu nos Estados Unidos em 19 de janeiro de 85, você vê como ele é novinho, né? Com esse filme, esse diretor teve 5 indicações para o Oscar, e ele foi diretor do filme Whiplash, que é aquele filme Em Busca da Perfeição. Então é o meu link aí com a música nessa resenha que a gente está fazendo aí. O Whiplash, do mesmo diretor, ele teve 3 indicações e teve 5 indicações, e das 5 ele levou 3 Oscars com esse filme, né? O próprio diretor, ele tentou ser músico de jazz antes de se dedicar ao cinema. Ele estudou bateria na Princeton High School, e um dos seus professores inspirou o personagem do J.K. Simmons, que ele foi o carrasco, aquele professor carrasco do Whiplash. E esse professor aí, esse J.K. Simmons, ele recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante neste filme, né?
Whiplash é o nome de uma composição de Hank Levy, e é uma das músicas que são exaustivamente ensaiadas pelo grupo de estudantes do melhor conservatório de música dos Estados Unidos. O Damien Chazelle também escreveu o roteiro e dirigiu o La La Land, lançado em 2016, também estrelado pelo Ryan Gosling e pela Emma Stone. Ele recebeu 6 Oscars de 14 indicações, inclusive de melhor trilha sonora e melhor canção original, City of Stars, que é do Justin Hurwitz, que é um compositor e escritor estadunidense que também se tornou reconhecido pelos trabalhos que ele fez com o Damien Chazelle. Ele teve vários prêmios e várias indicações de prêmios. Também ele foi autor das trilhas do Whiplash, do La La Land e dos Simpsons. E agora ele fez também a trilha sonora do Primeiro Homem, do First Man. Então, esse filme aí, First Man, vale muito a pena. Eles mesclam as cenas originais do pouso na Lua e é muito, muito bacana, né? É uma semana propícia mesmo para falar disso, porque toda semana foi envolvida nisso. O voo para a Lua demorou 4 dias para chegar, teve a passagem deles e mais 4 dias depois para eles voltarem, né? Então, saíram no dia 16 de julho e voltaram, se não me engano, dia 24, 25 de julho, eles estavam de volta. Então, é uma semana aí realmente para a gente relembrar essa passagem. Essa resenha vai longe, hein? Sim, teve muitos desdobramentos, né? Sem dúvida. Aham. Esse foi o evento do século, né, cara? Sem dúvida, sem Foi o dúvida. evento do século. Quer continuar ou vamos dar uma quebrada aqui e falar um outro assunto, daí você volta... Falar da Lua? Você quer falar da Lua? Pode quebrar. Depois eu vou voltar nesse assunto aí para falar um pouco mais do reflexo que isso teve na música. Perfeito. Deixa eu então só introduzir um outro assunto que tem a ver com transporte, mas dessa vez não é por ar, né? O que nós temos aqui? Nós temos voltar um pouquinho mais no tempo, voltar agora 122 anos, para 19 de julho de 1900, virada do século XVIII do século XIX para século XX, foi a data da abertura da primeira linha de metrô de Paris, que aconteceu durante a Feira Mundial de Paris. Está aí a foto de uma entrada. As entradas não são todas assim, mas essas entradas originais foram projetadas em Art Nouveau por Hector Guimard. Ainda existem 86 entradas nesse estilo, como vocês veem na foto à esquerda. Outras são mais modernas, tal, mas ainda existem 86 que são nesse estilo. Não são todas iguaizinhas, mas o estilo é em Art Nouveau. Tá? Coisa linda, né? Muito bonito. Ao total, hoje, as linhas todas do metropolitano, né, de Paris são 227 quilômetros em 308 estações e são 16 linhas, sendo o segundo sistema de metrô mais movimentado da Europa, perdendo apenas por de Moscou. E na época que foi feito esse artigo, era o 10º do mundo. Não sei se isso já mudou, né, porque essas coisas são bem dinâmicas, né? E, curiosidade, vocês estão vendo aqui uma foto de um trem à direita, né? Olha só a roda do trem. Ele parece um bonde. Mas olha para a roda. É do quê? É de aço? É pneu de borracha. É mesmo? Então, não todas, mas 5 dessas 16 linhas operam com pneus de borracha, que foram introduzidos em 1951. E essa tecnologia foi exportada para alguns outros sistemas de metrô do mundo, como Montreal, México, Santiago, usam também sistemas que têm pneus. Então, lá em Paris, você pode ter a sorte de pegar um desses aí. Ele tem um barulho bem diferente, ele é bem mais silencioso do que aqueles que a gente está acostumado com a roda de aço. Não faz aquele barulho do ferro riscando ali que a gente ouve, né? Exatamente. Até faísca. Esse é pneu. Mas não são todos, né? São algumas linhas apenas que tem essa tecnologia aí. Bom, isso foi rapidinho, né? Vamos ver agora
as ramificações aí na música. É isso? A repercussão, teve repercussão pra caramba, né, na música também. Teve repercussão em tudo quanto é lugar no mundo, né, cara? Foi um evento que foi assistido por mais de 100 milhões de pessoas pela televisão e teve repercussão a semana inteira. O próprio Estados Unidos, ele programou, como as notícias demoravam muito, você falou ali que eles pousaram na Lua, eles chegaram a ficar, acho que quase 6 horas, ou 6 horas e pouco, dentro do módulo, se vestindo, se preparando para descer, né? Então não foi uma coisa rapidinha, alunizou ali, né? E já saiu caminhando, né? Eles ficaram muito tempo ali parados e tudo era muito... para eles era muito perigoso, porque não se conhecia nada, ele não sabia se o solo da Lua era fofo, se não era, a gravidade, como é que era o comportamento, se tinha algum tipo de vírus, bactéria, alguma coisa, então tudo era muito novidade para eles, né? E os Estados Unidos preparou uma série de atrações para ficar mesclando ali com as informações que demoravam muito para vir, né? Então, tinham entrevistas, tinham atrações musicais. Então, nessas atrações musicais, eles contrataram o Duke Ellington para fazer uma trilha sonora que ficava passando durante o pouso ali, que chamava Moon Maiden, que foi escrita para piano, baixo e bateria, isso já do Duke Ellington, né? E também eles lançaram na mesma época um LP do Billy Vaughan. Billy Vaughan, ele era um músico maestro contemporâneo ali do Ray Conniff, da época ali áurea das orquestras, né? Depois vieram as big bands, né? Então esse disco que está aí na tela, ele tem 10 composições, 5 de um lado, 5 do outro, e a maioria delas fala sobre a música, né? sobre a Lua, né? A música falando sobre a Lua, né? Então, só nesse mês da missão espacial da Apollo, foram lançados mais de 250 títulos contendo a palavra Moon, né? Então você vê que muita gente se influenciou aí por esse advento, né, do homem na Lua. Então foi uma coisa realmente bastante significativa. O Billy Vaughan, ele nasceu em Kentucky no dia 12 de abril de 1919 e faleceu em decorrência de um câncer em 26 de setembro de 91, aos 72 anos de idade, na Califórnia. Então esse daí foi um disco lançado para pontuar aí esse advento. E tem uma outra coisa interessante aí também. O Pink Floyd, que na época era um grupo novo, né, em 1969, ele era um grupo recente, ainda jovem, né, com os integrantes bem novos, né? Ele estava no auge da sua fase psicodélica, ele foi contratado, ele estava tocando num estúdio, o David Gilmour tinha 23 anos, né? Eles estavam tocando num estúdio e eles foram contratados para fazer um improviso, e tem um improviso exatamente, esse textinho do jornal aí fala sobre isso, né? Uma entrevista do David Gilmour falando que eles estavam no estúdio, eles foram contatados e eles fizeram um improviso ao vivo de quase 7 minutos ali, de um Mel Blues, assim, nessa bem característica do Pink Floyd, fazendo uma trilha sonora bem viajante, assim, bem espacial, para fazer essa trilha sonora aí também de fundo, né? Essa trilha sonora eles chamaram depois de My Moon, né? Que você vê que ele coloca ali que foi uma jam session. Né? E depois o tema Lua foi uma coisa que influenciou o Pink Floyd em várias fases da história deles, né? Você vê eles citando isso no Piper
At the Gates of Dawn, no Saucerful of Secrets, no More, e eles citam a Lua em muitos episódios aí, inclusive no disco que foi lançado depois em 73, The Dark Side of the Moon. Repercutiu muito aí para a banda essa história do pouso na Lua. E para completar aí a minha parte musical, no mesmo ano, 2 músicas com a palavra Moon estouraram nos Estados Unidos, né? Uma que era do Creedence, que é o Bad Moon Rising, e Mr. Sun, Mr. Moon, do Paul Revere and the Riders. Muito bem, muito bem. E só você que falou do Dark Side of the Moon, para quem tem a versão em LP, não sei se CD tem isso, vai deixar tocar até o fim, e aí no final tem a frasezinha famosa, né, dizendo que na verdade não existe Dark Side of the Moon, né? Para quem ouve até o final, tem essa frasezinha secreta lá no finalzinho, né? Mas tem que deixar até o fim. Só interessante também, só mostrar de novo aqui, o disco aqui, tem músicas aqui de R. Mancini, né? Tem músicas aqui também de Cole Porter, né? Então tem um pessoal aí famoso aí nesse disco aí, né? O Billy Vaughan, ele era um intérprete, né? Na verdade, ele era um maestro, saxofonista, ele pegava a música de todo mundo e fazia as suas versões. Inclusive, ele tem versão para a Garota de Ipanema também gravada. Bom, muito legal. É bacana o estilão dele lá, cara, desse trabalho de orquestra. Então, tem muita música famosa aí, do jazz, da música popular mundial, que ele levou para esse estilo de música orquestrada, né? É bem legal o trabalho do Billy Vaughan. Quem quiser, outra dica aí boa pro dia de hoje é isso daí. Ouçam algumas coisas do Billy Vaughan. Perfeito. Boa tarde, DJ. Chegou agora, Edu Levi. Boa audiência aí vocês. Como é que vocês estão? E, bom, eu tenho mais um assunto aí grande, que é a pérola aqui da tarde. Não sei se você quer falar alguma coisa antes. Ou não, depois vou dar meus parabéns aí, meu feliz aniversário para os aniversariantes da semana e do dia. Muito bem. Então agora você falou de um herói, né, do Leonard Skinner. Vou falar de um herói nacional agora. Epa! É um herói nacional. Esse cara aí. Será que alguém reconhece pela foto? Santos Dumont? Celso chegou aí, beleza? Exatamente, nem todo mundo reconheceria aí, né? Eu reconheci pelas orelhas aerodinâmicas. Muito bom. Bom, 149 anos atrás, dia 20 de julho de 1873, é o nascimento de Alberto Santos Dumont. Nasceu em Palmira, Minas Gerais. Pioneiro na aviação. Ele começou construindo balões dirigíveis com motor a gasolina, né? O motor elétrico era muito pesado, aí ele usava motor a combustão, né? É um breve histórico aí, porque dá para falar muito sobre ele, né? Em 1897, com 24 anos apenas, ele já tinha herdado a fortuna do pai. O pai já era rico, fazendeiro, né, plantava café, e ele herdou essa fortuna, e pegou essa fortuna, investiu em ações e seus projetos, e com 24 anos ele já era financeiramente independente. Já estava com a vida ganha. Mas ele foi lá se aventurar nos seus projetos da aeronáutica, se mudou para a França. E aí, em 1898, já no ano seguinte, 23 de março, ele já faz o seu primeiro balão. Está aí à esquerda, o primeiro balão onde voou Santos Dumont, né? Em seguida, mais um tempinho, ele ganha um prêmio. Em 19 de outubro de 1901, né, ele já ganhou o prêmio Deutsch ao vencer um desafio de voar entre o Aeroclube da França e a Torre Eiffel, ida e volta. Deutsch era o nome de um cara, né, do Aeroclube da França que fez um desafio. Quem é que faz uma aeronave? Na época tinha balão só, né, não tinha avião, claro. Quem é que faz um balão, alguma coisa assim, que vá voar entre o Aeroclube da França, a Torre Eiffel e volte em até 30 minutos? E aí todo mundo começou a correr, e aí o Santos Dumont ele começou a fazer os seus balões e tal, e conseguiu fazer um dirigível
primeiro não deu muito certo, esse da foto foi o primeiro que ele tentou, conseguiu chegar até a Torre Eiffel, mas na volta teve um acidente e não conseguiu completar. Aí ele fez era o dirigível número 5 dele, esse que está na foto. Não conseguiu completar direito, aí ele melhorou, fez o dirigível número 6, e aí sim, não tem a foto aqui, mas ele fez a volta e chegou em exatamente 30 minutos, na verdade 29 minutos e meio, ele conseguiu fazer o retorno. Teve uma controvérsiazinha ali e tal, mas acabou ganhando o prêmio. O Deutsch em pessoa falou, ó, não, estou convencido de que você realmente conseguiu, e o prêmio era de 100 mil francos, na época devia ser muita grana. Aí o Santos Dumont ele pegou esse dinheiro, metade ele deu para a sua equipe de mecânicos toda, que ajudou ele a fazer o balão, e a outra metade ele distribuiu para os pobres todos, desempregados de Paris, e não ficou com um centavo, né? Ele foi o primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por motor a gasolina também, né? Ele, com suas pesquisas. E os produtos, né, os balões deles iam tendo número, como eu falei, esse é o número 5, depois o número 6, e aí chegou até o balão número 14. E aí ele tem uma ideia diferente. Eu vou fazer um aeroplano aqui, um avião, mas para levantar voo está pesado, não estou conseguindo fazer o bicho levantar voo. Eu vou unir o balão 14 com essa aeronave aqui para facilitar a decolagem. Fica mais leve, ele consegue decolar. E daí surgiu o 14 bis, que significa 14 de novo, né? E aí eu tenho aqui a fotinha à esquerda do 14 bis. Só que ele não foi muito para frente com esse negócio de botar um balão ali, porque daí não deixava voar, né? O balão tinha um arrasto muito grande. Então ele foi melhorando o 14 bis, ele tirou o balão e colocou um motor náutico para poder impulsionar o 14 bis. E nessa ele criou o oiseau de proie. Eu não sei se é assim que se fala em francês, mas significa ave de rapina. Aí ele se livrou do balão e o 14 bis ficou dotado de do motor e virou o ave de rapina número 1. Dia 23 de outubro desse mesmo ano, 1906, ele aperfeiçoou, virou o oiseau de proie 2, que ele conseguiu voar 60 metros de distância a 2,3 metros de altura lá no campo de Bagatelle, lá em Paris. Daqui a pouco fala um pouquinho do campo de Bagatelle daqui, né? E ele aperfeiçoou essa ave de rapina para o número 3, e em 12 de novembro desse mesmo ano, ele colocou ailerons nessa aeronave, e aí ele conseguiu controlar melhor, e ele percorreu 220 metros de distância a 6 metros de altura durante 21 segundos e meio, recorde mundial, e diante de muitas testemunhas. Então, o Aeroclube da França reconheceu que esses foram realmente os primeiros voos que eles homologaram como sendo de um aparelho mais pesado do que o ar. Eles não sabiam do que os irmãos Wright estavam fazendo lá nos Estados Unidos, mas reconheceram que foi realmente, pelo menos ali, eram os primeiros, né? E aí ele foi continuar aperfeiçoando, ele fez o 15, o 16, o 17, o 18, e aí ele elaborou uma série um pouco mais aprimorada, menor, mais ágil, e entre eles uma versão chamada Demoiselle. Esse cara, ele, uma versão muito mais sofisticada. Que bonitinho, hein? Oi? Que bonitinho já, hein? É bem mais evoluído, né? Ele chegava a 90 km por hora, isso em 1907. O número 20, Demoiselle número 20, considerado o primeiro ultraleve da história, ele fez tanto sucesso que ele teve 300 cópias vendidas para a Europa e Estados Unidos participando de competições. E um exemplar dessa Demoiselle se encontra no Museu Aeroespacial de Le Bourget, lá na França, né? Mas aí começa o downside do negócio. Em 1908, ele passa a sofrer de esclerose múltipla, abandona a oficina, deixou de criar novos produtos, mas ele continua ativo em outras áreas, mas parou de produzir aeronaves, né? Chegou a Primeira Guerra Mundial, ele oferece seus serviços ao governo francês, acaba não sendo contratado nem nada, né? Aí ele, vou fazer outra coisa aqui. Foi usar telescópios ou astronomia. Gostava de astronomia, vivia lá em Paris, só que era a época da guerra, Primeira Guerra Mundial, ele usando luneta, usando telescópio, os vizinhos achavam que ele era um espião nazista. E aí acabaram prendendo ele, tal, mal entendido, até ele explicar que aquilo lá era para estudar as estrelas, tal.
ele foi solto, o governo da França pediu desculpas para ele, mas ele ficou tão chateado que ele destruiu todos os documentos, todas as plantas, tudo que ele tinha sobre os aviões dele, destruiu tudo. Ficou totalmente desiludido dessa área, realmente, né? Retornou para o Brasil, e aí ele começou a ver que o avião estava sendo usado nas guerras, e ele começou a pedir para todos os governos usarem pacificamente a aviação, e não dedicar à guerra, né? E aí começou a depressão dele, ele começou a sentir depressão, e ele começou a não ter um país fixo, né? Ele ia Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis, a fazenda da cidade natal dele, voltava para Paris e ficava viajando aí por essas cidades todas. Nessa época, ele projetou e construiu em Petrópolis uma casa chamada de A Encantada, que existe até hoje. Opa, depois eu volto aqui. Essa casa, quando ele projetou, já tinha chuveiro de água quente, era a única no Brasil que tinha água quente aquecida a álcool. Era talvez um pouco supersticioso, a escada externa era projetada de uma maneira que só conseguiria começar a subir nessa escada com o pé direito, não dá para começar com o pé esquerdo e outras coisinhas mais. A escada de Santos Dumont era ótima para ambientes pequenos. É excepcional, né? Você consegue deixar ela quase que na vertical, assim, cara, fazer uma subida quase na vertical, porque um degrau é cavado no outro, assim, né? É muito legal, dá para ver daqui. Né? Então, e ela virou museu, ela foi tombada pelo patrimônio histórico, virou museu, hoje é o Museu Casa de Santos Dumont, né? Tem uma foto aqui que eu passei rapidamente, eu vou voltar aqui, porque eu falei de Campo de Bagatelle, onde ele fez os voos. E a gente tem a nossa praça aqui, né? A gente tem a Praça Campos de Bagatelle, só que o pessoal confunde Praça Campos de Bagatelle com Praça 14 Bis. A Praça Campos de Bagatelle à esquerda, fica ali perto de Santana, e tem o 14 Bis no meio. E a Praça 14 Bis fica ali na 9 de julho, não tem o 14 Bis no meio. O pessoal acha que aquela praça que tem o 14 Bis é a Praça 14 Bis. Não é a Praça Campo de Bagatelle. Só para... Praça 14 Bis é ali do lado da casa de onde morava o Didier e a Isabel, que o Didier acabou de botar uma mensagem aqui que tá ouvindo a gente desde o começo ali com a Isabel, mãe dele. Bem-vindo, muito bem-vindo. Eles moravam ali do lado da Praça 14 Bis, ali no Bexiga. Muito bom, muito bom. Aí eles não confundiam, né? Que essa Praça 14 Bis é o que é Campo de Bagatelle. Né? Aliás, temos um monte de nome em São Paulo que tem a ver com francês, né? Nós temos os Campos Elíseos, né? Que é o nome da avenida principal de Paris, Champs-Élysées, né? Mas muito bem. Aí ele já está com depressão, retorna ao Brasil em 1931. Em 1932 vai morar definitivamente aí no Grande Hotel La Plage, no Guarujá. Aí começa, né, assunto que a gente falou recentemente, a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 32, e aí ele fica horrorizado, né? Aviões estão sendo utilizados para a guerra, e aí ele escreve ou fala para uma outra pessoa um trecho aqui que eu vou ler aqui. Abre aspas. Meu Deus, não haverá meio de evitar derramamento de sangue de irmãos? Por que fiz eu esta invenção que, em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita de guerra? Horrorizam-me estes aeroplanos que estão constantemente pairando sobre Santos. E aí, em 23 de julho de 32, começou, né, a guerra constitucionalista efetivamente, aviões atacam o Campo de Marte, outro nome derivado lá de Paris, né, atacam o Campo de Marte aqui em São Paulo, com aviões passando por cima do Guarujá. Nessa mesmo dia, aproveitando a ausência do sobrinho que morava com ele, se suicida com a sua própria gravata aos 59 anos de idade. E aí, morreu Santos Dumont. Caramba. Um cara genial. Temos aí fotos de homenagens, né? À esquerda, um monolito no local do voo, na Praça Campos de Bagatelle, lá em Paris, né? O local onde ele fez esse primeiro voo, está lá. No meio, nós temos um outro monumento a Santos Dumont, só que em Saint-Cloud, ou Saint-Cloud, também outro local onde ele fez algum voo ali, e esse em cima dessa não é uma lápide, né? Nesse monumento, nessa pedra, é Ícaro, né? Da mitologia greco-romana, que, né, o pai dele colocou asas de cera para ele voar, para chegar perto lá do sol.
acabou caindo em terra porque A cera derreteu. cera derreteu, né? Mas, bom. Inclusive, Santos Dumont depois, essa homenagem foi na época mesmo, não foi recente, né? Foi na época, Santos Dumont estava vivo, e ele gostou tanto dessa imagem que ele mandou replicar essa estátua num túmulo que ele mandou fazer para a família dele e onde ele seria enterrado também, né? Essa imagem de Ícaro. E à direita nós temos o busto de Santos Dumont na Embaixada Brasileira em Washington, D.C. Então, em Washington, além do obelisco que mostramos alguns dias atrás, tem também o busto de Santos Dumont, nosso herói. Mas em Washington eles reconhecem o Santos Dumont como pioneiro da aviação? Porque nos Estados Unidos, para eles, os irmãos Wright, né? Mas eu li uma história que Bill Clinton, quando visitou o Brasil aqui, falou que reconhecia ele, Bill Clinton, né? Não oficialmente, né? Reconhecia ele. Então, aí nunca vai ser. Bill Clinton, ele fala o que convém, né, cara? Que é a história da maconha lá, que fumou, mas não tragou, né? Bom, isso daí tava vendo, inclusive, essa semana, essa história do Bill Clinton, que ele, se ele falasse que ele nunca tinha fumado, ele perdia a adesão dos jovens no coisa. Se ele falasse que tinha fumado, ele perdia o apoio dos democratas, né? Então ele achou a resposta conveniente. Fumei, mas não traguei, né? Nem comprei, não fui nem eu que comprei, né? Político, me deram, né? Não sabia o que era, né? Bom, e só para finalizar, uma série de honrarias que ele recebeu ao redor do mundo, que são aqueles títulos honorários, honoríficos, né? Por exemplo, o primeiro que ele recebeu, Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada, recebeu em Portugal. Grande Oficial da Ordem de Leopoldo II, na Bélgica. Grande Oficial da Legião de Honra, na França. Membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1976, a União Em 1976, a União Astronômica Internacional colocou o nome dele, Santos Dumont, em uma cratera lunar. O único brasileiro que tem um nome seu lá na Lua, né? Ele é considerado patrono da aeronáutica brasileira. Mais recentemente, póstumamente, recebeu no Brasil título de grau de Grão-Cruz da Ordem de Rio Branco. Isso bem recentemente. Em 2006, ele foi incluído no Livro de Aço dos Heróis Nacionais, no Panteão da Pátria, que fica em Brasília, garantindo seu status oficial de herói nacional. Muito bem. Cara, você viu que o Didier complementou aí a história da Praça 14 Bis ali, hein, cara? Ficava lá, olha, boa complementada. Então, por isso que chamava, né, Praça 14 Bis, né? Depois é que foi para lá, para o Campo de Marte, ali no Campo de Bagatelle, que fica do lado do Campo de Marte. Muito bom. E o pessoal hoje ainda confunde, né? É para confundir mesmo, né? Porque a Praça 14 Bis não tem a 14 Bis, mas tudo bem. Pois é, acho que mas já veio o nome por causa disso, que tinha o 14 Bis ali, né? Pois é, muito bem. Pois é. Então vamos continuar no tema. Posso mandar um aqui claro. Em cima do tema? A gente falou de tanta coisa de aviação e de desastre aéreo. Hoje estaria fazendo 27 anos a Marília Mendonça, que faleceu ano passado, ali no dia 5 de novembro, por conta de um acidente aéreo também, né? Cantora aí da música popular brasileira, Marília Mendonça. E também aniversário essa semana de um astrofísico. Quem? Brian Harold May. Também conhecido como Brian May. Certo. Muito Nascido bom, em 19 de julho de 1947. Brian May, guitarrista do Queen. Aí o lendário Brian May. Tem uma foto que eu mandei para você aí, espetacular, que é do Brian May com a sua guitarra, que foi uma guitarra que ele fez com o pai dele. Eles eram muito pobres, e o Brian May ganhou um ukulele, e ele tocava aquele ukulele no meio dessa explosão aí do rock britânico. Ele queria uma guitarra, e eles não tiveram grana para comprar a guitarra, e o pai dele fez junto com ele essa guitarra,
que ele tem aí. Hoje ele tem, sei lá, dezenas dessas guitarras, inclusive de outras cores, mas com o mesmo modelo, a guitarra aperfeiçoada, mas toda a guitarra que ele toca é com esse mesmo formato que eles criaram aí em 1970, se não me engano, 69. E o Brian May, ele cita que ele prefere tocar com uma moeda do que tocar com uma palheta, porque deixa o som mais estridente e ele tem mais a dureza da moeda, para ele é conveniente. Então ele toca com essa moeda aí que ele está no dedo, em vez de tocar com as tradicionais palhetas. Aniversário aí do Brian May, que também é um astrofísico, depois ele acabou entrando para o Queen, e ele foi, não lembro exatamente a data, mas depois ele voltou para os estudos para pegar o diploma de doutorado nesse segmento da astrofísica, que é uma coisa que ele sempre curtiu. Muito aí, bom. já falando, já dentro do ensejo de aviação, programa praticamente todo voltado para aviação, né, Marcelo? Sim, hoje é coincidência, né, de datas, tudo voltado à aviação, né? Com certeza a gente esqueceu alguma coisinha aqui, mas não tem jeito, né? Pois é. Tem mais algum assunto aí? Não, eu encerrei aqui. Então vou mandar um abraço aí para os aniversariantes. Ainda faz aniversário no dia de hoje aí, Rick Davis, que é não, né? Na verdade o Supertramp acabou, mas ele foi cofundador e vocalista da banda Supertramp. Ele é o único membro do Supertramp que fez parte do grupo por toda a sua história. Ele toca também gaita, escaleta e bateria. Ele chegou a gravar bateria no disco de estreia do tecladista do 10 Years After, Chick Churchill, chamado You and Me. Então, aniversário aí do Rick Davis, aniversário também do Al Di Meola, que é um violonista, guitarrista espetacular também, nascido em 22 de julho de 1954, nome Al Lawrence Di Meola. Ele é um violonista e guitarrista estadunidense. Em 71 ele ingressou em Berklee, no Colégio Musical de Berklee, em Boston, Massachusetts. E em 74 ele se juntou à banda do Chick Corea, Return to Forever, até a sua dissolução em 1976. Também tocou com Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty, John McLaughlin e Paco de Lucia. Tem um disco do John McLaughlin e Paco de Lucia e Al Di Meola, os três tocando, que é, nossa senhora, sensacional. Então, abraços também ao William Dafoe, também faz aniversário dia 22/7, nascido em 1955. E os outros aniversariantes aí da semana, Geezer Butler, baixista do Black Sabbath, Baby Consuelo, querida. E aqui, Gugu, que tá ouvindo, cara, aniversário do Carlos Humberto Santana Barragán, nascido em Outland de Navarro. Aí, Gugu, faltam 45.654 dias para o bicentenário do Carlos Santana, que vai acontecer em 2147. Nossa Senhora. Eu e o Gugu, a gente está contando essa data porque a gente foi convidado para tocar na festa de bicentenário do Carlos Santana. Só que a gente provavelmente não vai estar vivo, né? Falta 140 anos para chegar lá. Me convida, tá? Aniversário do Carlos Santana, outro ícone aí, guitarrista, né? Cat Stevens também, que chamou Cat Stevens durante toda a sua carreira. Depois que ele se converteu ao islamismo, ele passou a se chamar Yusuf Islam. Né? Quem mais aqui? Chris Cornell, se tivesse vivo, faria aniversário essa semana também. E a gente tem aniversários aí de falecimentos também. O Chess Chandler, que foi aquele baixista do The Animals, que descobriu o Jimi Hendrix. A Billie Holiday, 17/7/54, nos deixou. E o Johnny Winter, mais recentemente, aí, em 16/7/2014, também nos deixou. Esses são os eventos dessa semana, da sua 18ª edição do Remute. Muito bom, muito bom. E é isso, nós chegamos ao final da nossa 18ª edição. E agora
Partir para o 19, né? Partir para o 19 e 7 dias a menos para chegar no bicentenário do Carlos Santana. O Gugu tá vibrando ali. Você vai ter que fazer a fórmula da do Isaac Asimov do homem bicentenário. A gente se congela, a gente dá um jeito, mas, cara, não vou perder a festa de 200 anos do Carlos Santana. Tá, tudo bem, me convida para a festa de 200 anos, mas só posso ficar uns 10 anos, tá? Depois eu tenho que sair. Tá bom. Vamos lá. Não vai dar para ficar tanto tempo. Não vai. Bom, gente, obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito. Os cortes ao longo da semana vão sair cortes de todos esses assuntos que a gente falou aqui. E depois no Spotify vocês podem ouvir offline se quiser. Abraços, até a semana que vem. Valeu, gente. Falou, galera. Até a semana. Até.